Você já parou para pensar por onde os autores do Novo Testamento eles tiravam as suas impressões acerca da Bíblia? Qual tradução eles utilizaram? Qual era a Bíblia que Paulo, enquanto estava redigindo as suas cartas, ele tinha em mãos? Qual versão o evangelista Mateus, quando ele iria citar o profeta Isaías, qual versão ele consultava? E a resposta a essas perguntas vai te surpreender, porque não, os autores do Novo Testamento não utilizaram o texto em hebraico, eles utilizaram o texto em grego, a chamada Septuaginta. E isso mudou completamente como que a fé cristã ela nasceu e se desenvolveu. E antes que você pense que esse assunto pertence apenas a uma elite acadêmica e esse assunto é desimportante, eu quero te mostrar aqui, por meio de alguns textos, como a doutrina que você conhece, os versículos que guiam a sua espiritualidade, muitos deles fazem parte ou fazem mais sentido. E exatamente quando nós consultamos a Septuaginta que estava à disposição dos autores do Novo Testamento. Sem a Septuaginta, o cristianismo primitivo, de fato, seria completamente outro. E nós vamos compreender um pouquinho hoje a respeito da Septuaginta. E se você é novo por aqui, eu peço a você inscreva-se neste canal, deixe o seu like, o seu comentário, eu quero ler cada comentário. Você sabia ou não sabia que os autores do Novo Testamento acessaram a Septuaginta para fazer teologia, para ler o Antigo Testamento e para conhecer a palavra de Deus? Eu desenvolvi um curso chamado A Jornada do Exegeta, onde você vai aprender esses temas sobre as escrituras, fazer boa exegese, boa interpretação, compreender o que é uma perícope, um recorte para fazer a interpretação do texto. Se você tem dificuldade para montar um sermão expositivo, clica no link que você vai ser direcionado a essa comunidade da exegese bíblica. O link está abaixo e você pode fazer parte desse grande empreendimento, e você pode transformar totalmente a forma como você lê os textos bíblicos. Então vamos ao assunto da Septuaginta. Pensa comigo, século 3 antes de Cristo, um século onde o Império Grego, por meio de Alexandre o Grande, havia conquistado todo o mundo conhecido. E havia um grande problema. Qual era esse problema? A maioria dos judeus que viviam na diáspora, ou seja, aqueles que foram espalhados pelo mundo mediterrâneo, e especialmente aqueles que viviam lá no Egito, eles já não falavam mais o hebraico. O hebraico era uma língua totalmente morta para eles, século 3 antes de Cristo. Tão morta como é para nós o latim clássico hoje. E as pessoas, elas falavam, compravam, negociavam utilizando o idioma principal daquele tempo, que era o idioma grego. E havia um grande conflito espiritual entre as comunidades judaicas. Muitos judeus queriam continuar tendo acesso aos escritos, à Torá, aos profetas, só que tinha um grande problema, e esse problema era o hebraico, que já não era mais falado, ou seja, era a língua morta. Eles queriam ler a Torá, ler os escritos, ler os profetas, mas não tinham mais acesso. O que aconteceu? Por meio de uma solicitação do bibliotecário da grande biblioteca de Alexandria, eles solicitaram 70 sábios judeus para que esses sábios judeus pudessem fazer a tradução do Antigo Testamento, mais especificamente da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a partir do hebraico para o grego. Daí vem o nome Septuaginta, que significa 70 sábios, num trabalho
muito edificante num trabalho de conhecimento para ter acesso às escrituras e o texto para o povo. Karen Jobs e Moisés Silva, nesse trabalho aqui, Um Convite à Septuaginta, são estudiosos da Septuaginta e eles deixam bem claro que o trabalho desses 70, ou seja, foi que eles pudessem traduzir apenas o Pentateuco. E foi traduzido o Pentateuco em 250 antes de Cristo. E o restante dos escritos, dos profetas, eles foram traduzidos por 2 ou até mesmo 3 séculos em seguida. E aqui está um ponto muito importante, porque essa tradução, ela não foi uma tradução secundária das escrituras. Não, era o texto importante para eles. Não era considerado um texto inferior. Era a verdadeira palavra de Deus. Para os judeus de língua grega, essa era a verdadeira Bíblia, a tal da Septuaginta. Era a palavra de Deus e estava circulando por todo o Mediterrâneo. Paulo utilizou dessa Septuaginta, outros autores do Novo Testamento, e nós podemos ouvir e ver através dos seus textos, ok? Então, o cristianismo ele foi avançando, a Septuaginta foi avançando, por meio da tradução grega, todos tiveram acesso aos escritos do Novo Testamento, primeiramente Pentateuco, a partir dos 250 antes de Cristo e depois os outros escritos. Agora, vamos ver como que os autores do Novo Testamento, eles utilizaram para traduzir os seus textos. Pega comigo um grande exemplo. Vamos lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, onde ali é anunciado a vinda de Jesus. No hebraico original, Isaías capítulo 7, versículo 14, traz a seguinte informação: uma alma conceberá e dará à luz a um filho. A palavra alma significa jovem mulher, tá? É alma com um acento no A. Simplesmente uma jovem mulher. E não especifica se essa jovem mulher é virgem ou não. É apenas uma jovem mulher. Mas quando os tradutores gregos fizeram a Septuaginta, eles não traduziram esse texto, essa jovem mulher, como alma. Eles traduziram como partenos, que significa o quê? Partenos significa especificamente uma mulher virgem, ou seja, uma mulher que nunca tinha tido relação sexual. Vê a diferença? O hebraico ele deixa então mais aberto. O grego ele fecha a porta. Agora, vamos avançar um pouco mais, porque quando Mateus ele escreve sobre o nascimento de Jesus, ele vai citar direto da Septuaginta e não vai citar da fonte grega, dos massoréticos. Ele cita o seguinte: uma virgem conceberá, ou seja, ele está lendo e tendo acesso, está fundamentando a sua doutrina da virgindade de Maria a partir do texto da Septuaginta. E nós podemos observar como essa doutrina ela é de suma importância para a nossa formação cristã. Então, sem a Septuaginta, essa discussão teológica ela desapareceria. Vamos então a um outro questionamento. Vamos então ao exemplo de Paulo. Paulo, ele faz algo que foi muito engenhoso. Paulo, quando ele está escrevendo Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, ele está provando que todos os seres humanos pecaram. Então, ele encadeia citações de salmos. Não há justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Mas quando você compara essas citações com o hebraico original dos salmos, a ordem está totalmente diferente. A ênfase, ela é diferente. E por quê? Porque Paulo não está lendo o hebraico.
Paulo está tendo acesso à Septuaginta, que organizava os textos de forma distinta. E é exatamente dessa forma organizada, a forma grega, que Paulo, então, ele constrói todo o seu argumento teológico sobre a universalidade do pecado. Então, ele, o apóstolo Paulo, está usando a estrutura lógica que o texto da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, dispunha para ele. Um outro caso, e a gente fecha, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, onde o clímax do capítulo é sobre a ressurreição. Paulo grita: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua ferroada? E ele está citando a Septuaginta, mais especificamente Oséias capítulo 13, versículo 14. E essa citação, ela vai vir direto da versão grega. E foi tão poderosa assim, nessa versão grega, que se tornou um dos textos mais importantes da fé cristã acerca da ressurreição de Jesus. E a forma como o apóstolo Paulo, ele citou essa versão grega, marcou gerações. E não, então nós podemos observar como o poder da tradução. Fora o apóstolo Paulo, nós temos também o livro de Hebreus, que também é praticamente uma aula inteira de hermenêutica baseada na Septuaginta. Você tinha noção como a Septuaginta havia influenciado a vida dos autores do Novo Testamento? Deixa aqui abaixo, deixa aqui escrito se você sabia ou não. Se você tem alguma sugestão para vídeos que possam edificar a sua fé e de outras pessoas, deixe seu comentário abaixo. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like e compartilhar para outras pessoas, que você possa ter acesso. E eu indico a você esse livraço aqui, ó, Convite à Septuaginta, de Karen Jobs e Moisés Silva, para que você possa continuar crescendo. Acesse o link abaixo, venha para a jornada da exegese bíblica e Deus, por certo, vai te abençoar grandiosamente nessa tarefa árdua e poderosa e muito boa de fazer exegese bíblica e também conhecer cada vez mais a palavra de Deus.